Oi, eu sou Marcela Punk e este é o Conversas com o Universo. Hoje eu vou inaugurar um novo tipo de episódio. Com alguma frequência eu vou trazer aqui o que eu chamo de histórias sobrenaturais. Histórias em que o sutil ficou muito palpável, que ficou muito presente. São histórias de canalização, de fenômenos mediúnicos. Não como mera curiosidade, mas como chave vibracional, como portal de expansão. Quando a gente compartilha esse tipo de história com a intenção de ativar no outro a memória da sua própria alma, portais se abrem nos nossos campos. E a nossa alma encontra espaço para se manifestar, para se relembrar. Então, esse episódio é para ativar você e a sua memória do ser energético espiritual que você é, da sua própria mediunidade, da sua própria capacidade de se conectar com o que eu chamo de mundo sutil, que é aquele que a gente não toca, mas que a gente sente. Aquele que a gente não vê com os olhos físicos, mas que a gente vê com os olhos da alma. Aquele que a gente sabe que está aqui. Nossos mentores, nossos guias, a nossa ancestralidade. Todos aqueles seres que não estão em corpos físicos, mas que nos amam, nos amparam e acompanham. A primeira etapa dessas histórias sobrenaturais, eu vou contar um fato que aconteceu muito recentemente comigo, quando a energia se materializou. Como assim a energia se materializou? Então, foi incrível. Eu tirei foto, tá lá no meu Instagram. Vai lá espiar depois que tu ouvir esse episódio para tu ver. O que acontece? Eu tenho uma rotina diária de prática espiritual. Eu tenho as minhas orações, os meus decretos, as minhas meditações que eu faço todos os dias para limpar o meu campo, para centrar minha mente, o meu campo emocional, para me conectar com a espiritualidade. E entre essas práticas está a autoaplicação do Magnify Healing, que é tipo um reiki, mas é mais... como é que eu vou dizer, mais intenso, né? E tem todo um movimento, geometria sagrada, falas, é quase uma dança para a gente ativar essa energia em nós. Diferente do Reiki, que a gente canaliza essa energia, o Magnify Healing a gente se torna essa energia, é algo muito forte. Pensa como um raio caindo no nosso corpo, energizando o nosso corpo. Eu me sinto assim, renovada, conectada. O Magnify tem mudado a minha vida desde que ele entrou nela em 2022. E eu fui chamada por Kuan Yin, que é a porta-voz dessa técnica. Essa técnica é utilizada há muitos e muitos anos na Terra por mestres ascensionados. Não faz muito tempo que está sendo utilizada por encarnados, né? Por intermédio de Kuan Yin. 2 mulheres canalizaram de Kuan Yin, deusa da misericórdia, compaixão e perdão, esse trabalho. Tá, mas eu não quero entrar nesses detalhes agora, eu quero te contar a minha história sobrenatural. Então, volta para minha prática. Todos os dias eu faço essa limpeza, organização do meu campo, ativações todas que compõem a prática, para eu continuar em equilíbrio, em harmonia, conectada comigo e com a espiritualidade. E teve um dia em que eu não estava legal, né? A gente tem vivenciado situações de muita densidade aqui no plano da superfície da Terra, em função da transição planetária. Então tem dias, e você deve estar sentindo isso, em que o nosso sono não é o mesmo, nosso apetite não é o mesmo, nossa disposição não é o mesmo, nosso humor não é o mesmo. Então tem dias que são muito desafiadores e a gente nem sabe de onde está vindo o golpe, né? De onde está vindo o ataque. É tanta intensidade que a gente não sabe de onde vem para poder se fortalecer e se defender. Por isso esse tipo de prática diária é fundamental. Quem é um pouco mais sensível, quem já tem os canais mediúnicos mais abertos, sente muito essas oscilações, essas intensidades e essas densidades. Então eu tenho tido dias em que eu já acordo mal, ou algum velho fantasma volta a me assombrar, ou alguma dor antiga retoma, bate aqui na minha porta. Eu já acordo mal, eu já acordo chateada, eu já acordo triste, eu já acordo com medo, às vezes eu já acordo irritada. E aquele dia foi um desses dias. E só o que me tira, não digo só o que me tira dessa fossa, mas o que me tira mais rápido é o Magnify Healing.
porque ele é realmente muito intenso. Então tava aqui sozinha, meu filho estava dormindo no quarto dele, fiz toda a minha prática e eu faço ela descalça, porque a gente conecta com a terra. E eu senti que embaixo do meu pé esquerdo estava suando. Eu sempre fico com o corpo muito quente na prática de Magnify, porque é uma energia muito, muito intensa. Mas me chamou muita atenção que só embaixo do meu pé esquerdo estava suando. Meu pé chegava a deslizar no chão. Eu não estranho mais, tá? Porque esse tipo de fenômeno acontece com muita frequência. E até aí tudo bem, né? Ok, calor, né? Deve ter alguma coisa relacionada ao meu lado esquerdo do corpo, talvez algum canal que estava obstruído, desobstruiu com a prática. Ok. Quando eu terminei minha prática, eu fui colocar meu chinelo, um chinelinho de borracha, desses bem comunzinhos. E caminhei pela minha casa, fui para a cozinha, voltei para a sala. Quando eu olho para o chão, tinha um monte de manchinhas pretas no chão, no piso, como se alguém tivesse feito vários carimbinhos com um carvão preto no chão. Achei, mas que estranho, será que a minha cadela pegou alguma coisa? Mas tinha um padrão, sabe? Tinha um padrãozinho, mas a mesma uma distância meio semelhante entre as manchas, tinha um caminho. Aí eu me dei conta, o meu pé suou durante a prática do Magnify. Vou olhar embaixo do meu chinelo. E não é que embaixo do meu chinelo, bem embaixo do meu calcanhar, tinha uma mancha preta? Aí, claro, né? Eu já entendi, aquelas manchas no chão, que pareciam carimbinhos de carvão, deviam ser uma sujeirinha que eu pisei. Lógica, né? A mente lógica busca a primeira resposta. Foi uma sujeirinha que eu pisei e foi literalmente carimbando os lugares por onde eu passava, né? O piso dos lugares por onde eu passava dentro de casa. Ok, mas sabe quando você fica com uma sensação de que não é isso? Porque é o seguinte, tá? Eu só uso esse chinelinho dentro de casa. E a minha casa estava limpa. Eu, inclusive, tinha varrido a casa antes da prática do Magnify Healing. Então, não fazia sentido. O que sujeira era essa que eu teria pisado? Não tinha. Eu terminei a minha prática, botei o chinelinho que eu usei para ir até aquele lugar, me movimentei e, a partir dali, depois da minha prática, que eu fui carimbando o chão. E bem... O pé que tinha manchinha foi justamente o pé esquerdo que suou, que eu cheguei a deslizar. E aí, como eu já tinha certeza que aquilo era uma manifestação física da energia. E ainda o carvão, né? Me remete ao quê? A fogo, a combustão, a queima, a transmutação, a densidade, né? Aquela coisa assim, parecia cinzas de carvão. Então, o que eu entendi? Toda aquela energia pesada que estava no meu campo quando eu acordei, quando eu terminei a minha prática, aquilo aterrou, foi para debaixo dos meus pés e densificou, materializou em forma daquele carvãozinho. Então, quando eu coloquei o meu pé no chinelinho, parece que aquilo, pá, grudou, sabe? Que nem ímã, pá, manifestou e descarregou. Eu nem preciso te dizer que depois que eu terminei a minha prática, eu estava leve, né? Eu era outra pessoa. A prática dura 10 minutos. Não era possível que em 10 minutos eu tinha ido de um extremo a outro. Eu considero isso um tempo muito breve para quem estava numa fossa. Eu estava mal. E de repente eu estava bem leve e carimbando o chão por onde eu passava. Eu procurei, tá? Eu juro para ti que eu procurei na cozinha, na sala, no chão, algum vestígio de talvez um resto de comida, uma pedrinha, ou até mesmo um pedacinho de carvão. Sei lá, vai que. Tanta coisa estranha acontece na minha vida que se eu contasse tudo para você, você ia me achar doida, né? Mas essa história eu fiz questão de te contar. Eu tive a certeza de que houve uma manifestação física da energia. O Magnify limpou meu campo, aterrou e quando encosta no chão, pá, aquela energia toma forma, cor, densidade. E eu tô contando isso não de uma forma aleatória, tem uma intenção por aqui, tá? E tem uma orientação por trás também.
Porque quem me acompanha, quem chega aqui, entre aspas, por acaso, também está sendo, além de ser ativado, está sendo preparado para que essas manifestações aconteçam com cada vez mais frequência, com cada vez mais clareza, de modo que daqui a pouco a gente não vai mais ter dúvida nenhuma se isso é físico ou se é sutil, porque é tudo ao mesmo tempo. Se tornou físico, no caso que eu te contei, se tornou físico, o que era sutil se tornou físico. E eu não tenho dúvida nenhuma, não tinha carvão, não tinha sujeirinha nenhuma. O chão estava limpo. E por que o chinelo não carimbou nada antes da prática? Foi eu colocar o chinelo depois da prática energética que apareceu do nada aquela mancha ali, que saiu carimbando o chão? Não, né? Mas tudo bem, cada um acredita no que quer acreditar, né? Mas como me considero nada humildemente versada na linguagem sutil do coração, eu posso te garantir que desse esquema tradutor, dessa bússola, dessa máquina que é o nosso coração, eu tenho certeza que foi uma experiência de manifestação física do sutil. A gente também poderia chamar esse fenômeno como mediunidade de efeito físico. É uma expressão que principalmente o espiritismo utiliza, né? Tem médiuns que conseguem materializar intencionalmente coisas, criam, né? Pensa e manifesta. E outros que ainda estão em desenvolvimento das suas habilidades, que manifestam de outras maneiras. Sei que naquele dia o meu corpo e o meu chinelo foram médiuns, foram canais, foram meios de depuração, de limpeza, de transformação daquela energia. Então fique atento, fique atenta, porque esses fenômenos já estão acontecendo bem aí no seu dia a dia. Talvez você não esteja percebendo. Talvez você esteja, como eu inicialmente, buscando uma explicação lógica. Eu devo ter pisado em alguma sujeirinha. Como assim? Pisei em que sujeirinha? Se o chão estava limpo e eu coloquei o chinelo depois da prática, não pisei em nenhum outro lugar. Então, daqui a pouco vai ficar tão escrachado que a gente não vai ter como duvidar. Portanto, esse episódio ele é uma ativação e é uma preparação. Primeiro, para sua alma ancorar mais aqui na matéria, para sua mente começar a aceitar, para todo o seu campo se reorganizar, para você ir se relembrando de quem você é, do que a gente está fazendo aqui, de como funcionam as leis do universo. Segundo, para preparar você, porque esses eventos vão acontecer cada vez com mais clareza e com mais frequência. Primeira vez que eu consegui nomear isso, foi nomeado para mim. Nunca me esqueço. Foi um atendimento que eu recebi de uma terapeuta amiga muito querida, um atendimento presencial dentro do espaço dela. Ela me conduziu num processo lindo com os meus mentores e guias. E eu me lembro de estar de olhos fechados enquanto ela me conduzia em meditação e a janela estalava, parecia que estava ventando muito lá fora. A porta estalava, parecia que estava ventando do lado de fora da porta, só que a porta não dava para a rua. O chão estalava, as paredes estalavam, o teto estalava, tudo estalava. Quando a gente terminou o processo, ela ainda brincou comigo, quase chamei os bombeiros e a Defesa Civil. Eu falei, por quê? Ela falou, tu não ouviu toda a movimentação aqui na sala, todo o barulho, todo o estalar? Eu disse, ouvi. Ela falou, isso foi tu quem fez. Eu falei, como assim? Ela falou, sim. Tu que manipulou as energias de modo a manifestar no físico. Claro que naquele momento eu não tinha nenhuma consciência de que eu era capaz de fazer isso. E aqui vem também uma ativação / preparação para você. Porque você também é capaz. E você também vai fazer isso com cada vez mais frequência. Meu convite aqui é para a gente abrir a mente e principalmente o coração. Para perceber e principalmente para receber esses eventos ou fenômenos de coração aberto, sem medo, com naturalidade. Isso faz parte da nossa essência natural. Somos seres espirituais vivendo uma experiência aqui na matéria. Nada mais comum do que a gente ser capaz de manipular os elementos, manipular as energias e transformar a forma e o estado das coisas. Me conta aqui nos comentários o que tu achou da minha história.
E o que gostou ou não gostou? O que achou desse formato de histórias sobrenaturais? Essa é a parte 1. Quantas partes será que a gente vai ter? Aguarde. Na semana que vem, mais um episódio, mais uma conversa com o meu, com o seu, com o nosso universo. Te espero, hein? Até lá!